Olá a todos e todas, estamos aqui mais uma vez pelo canal do YouTube Educação Araucária para conversar um pouquinho hoje de forma diferenciada. Trazemos aí conosco dois profissionais de renome nacional, o professor Vicente Falcão, do Espírito Santo, e o professor Israel Boniac Gonçalves, é isso mesmo, né, professor? É um nome diferenciado que também está ali com a gente, também do Rio Grande do Sul, é isso? Santa De Catarina? Santa Catarina. Santa Catarina, porque tem tanta gente que a gente está conversando ali de Santa Catarina para dialogar um pouquinho conosco em várias pautas, mas principalmente no foco da formação continuada e da educação infantil. Lembrando que a educação básica, ali, principalmente nesse momento de pandemia, nós sabemos que a educação básica ela está sendo cobrada de um modo é, diferenciado, né? Hoje, com as atividades remotas, que é o que o município de Araucária está fazendo, e aqui para a região do Paraná, a maioria também é com atividade remota, sabe, professor Vicente, professor Israel? E a gente fica naquela grande pergunta, né? A educação infantil, como trabalhar com a educação infantil? Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra primeiro ao professor Vicente, para que ele se apresente, fale um pouquinho do seu profissional, depois ao professor Israel, para que a gente possa começar muitas perguntas que vieram para mim, muitas dúvidas, não só dos profissionais da educação, mas também das famílias. Fizemos duas pesquisas já, enquanto rede municipal de ensino, para ver as principais dificuldades, os maiores problemas que nós estamos tendo em relação a essas atividades remotas. Então, passo a palavra ao meu querido amigo, profissional, professor Vicente Falcão. Muito obrigado, obrigado, Adriana, obrigado aí pelo convite. Vai ser uma honra, uma satisfação enorme falar para os professores da rede de Araucária. E, rapidamente, assim, o Vicente trabalha há mais de 20 anos na área de educação. Começamos com formação continuada, depois começamos a fazer congressos, muitos cursos, sempre presenciais, né? Muita coisa no presencial. E minha formação é na área de administração e na área de educação. Fiz mestrado primeiro na área de administração, com várias formações na educação, e aí o mosquitinho mordeu e foi entrando, a gente, né, foi mestrado, agora no doutorado, enfim, muitas contribuições nesse Brasil inteiro. Hoje eu trabalho com mais de 800 palestrantes também na área de educação, com formação continuada, com cursos para escolas, faculdades, prefeituras, enfim. Então, é uma história de vida voltado para a formação de profissionais da área de educação. Então, muito obrigado pelo convite, espero contribuir, espero trazer um monte de novidades, um monte de coisas legais para vocês, e muitas novidades a partir de agora na formação continuada dos nossos professores no Brasil e no mundo. Muito bom, professor. Eu fico muito feliz de poder passar um pouquinho da sua tarde, da tarde do professor Israel, compartilhando alguns conhecimentos, trocando experiência, que eu acho que a função do professor é essa, trocar experiência, fazer o diferente com aquilo que a gente já tem de conhecimento, aquilo que a gente aprendeu nas nossas academias, na formação presencial, na sua formação enquanto profissional, mas que nós, enquanto serviço, também temos que ter enquanto formação continuada. Então, eu passo a palavra ao professor Israel para que se apresente, para que a gente possa começar aí o nosso bate-papo. Boa tarde. Primeiramente, quero dizer que, para mim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo, né, esse momento que, de certa forma, está sendo proporcionado devido à crise que a gente tem vivenciado, né? Eu moro em Capinzal, Santa Catarina, né? E atualmente sou pesquisador na área da infância, né? Desenvolvo doutorado, estou no final do doutorado, também na área da educação infantil, né? Porque eu fiz uma formação primeiramente em filosofia, psicanálise, neurociência, e atualmente no doutorado eu tenho então desenvolvido um projeto de pesquisa então na educação infantil. Trabalhei como professor durante muitos anos e coordenador de curso de magistério. Fui secretário de educação aqui no meu município e atualmente trabalho com as abordagens relacionais, né?
Então, desenvolvi um estágio em Stanford, na Inglaterra, e o meu último estágio, então, foi em Reggio Emília, né? Uma cidade ali do noroeste da Itália, que em 1991 foi eleita pela revista Newsweek como tendo a melhor educação infantil do mundo, né? Então, a Reggio Emília se tornou uma referência mundial em educação e faz parte aí do meu objeto de pesquisa. Novamente, então, é um prazer estar aqui com a professora e hoje secretária de Educação, a Adriana, dividindo esse momento aí com os educadores e com o meu grande amigo Vicente Falcão, né? Uma referência aí nacional em formação de professores, né? Aproveitando essa sua deixa, professor Israel, eu vou fazer uma pergunta já para o Vicente, né? Primeiro, as gratidões a gente vai fazer agora e também no final, mas assim, enquanto formador, enquanto profissional dessa área, que tem lidado com todas as redes de ensino do país, professor Vicente, é uma curiosidade apenas para contextualizar aí os meus professores de Araucária, de onde você surgiu, por que que eu estou conversando contigo, né? Eu tenho assistido muitos congressos, o Congresso Brincar, fui convidada pelo senhor para estar fazendo uma fala aí no Espírito Santo com o Jimmy, há um tempo atrás, para contar um pouco da experiência de Araucária, e ali a gente se estreitou um pouco na nossa amizade, no nosso relacionamento enquanto profissional da educação, e a gente percebe, assim, que o norte do trabalho de vocês é com congressos pagos, são congressos aí de gestor, de inclusão, jornada pedagógica, e eu sou encantada pelo Congresso Brincar, não é à toa que eu pedi muito pelo professor Israel aqui hoje. Por que que vocês, enquanto empresa, instituição aí, têm aí disponibilizado tanto conteúdo online e gratuito para nós, enquanto professores de todo o Brasil, ao invés de vendê-los? Porque eu faço grupo de diversos é, grupos de WhatsApp aqui, e eu tenho observado muito venda por X reais para ter o certificado, etc. e tal. E eu tenho percebido, eu não sei, acho que são 2 vezes por semana que vocês estão fazendo lives ao vivo aí, então eu queria que você comentasse comigo um pouquinho como que está sendo esse processo, né? E por que disponibilizar gratuitamente para todo o Brasil esses cursos online? E para nós também, né, professor? Na verdade, vocês, né, chegaram até por esse processo das lives também, né? Isso mesmo. Professora Adriana, olha só. Primeiro, que assim, ninguém esperava essa ruptura das formações continuadas. Ó, eu vou falar para você que nós temos mais ou menos umas 20 a 25 formações continuadas grandes em redes de ensino que foram paralisadas nesse momento, porque não dá para juntar as pessoas, não podemos fazer isso. E aí, como fazer? O que fazer? Entendeu? Temos que nos reinventar. Começamos devagar, fazendo alguns cursos online, algumas coisinhas, mas até porque os professores tinham muita resistência com o online, né? É geral, uma resistência muito grande. E aí, o que acontece? Eu comecei a ver uma enxurrada de lives, de cursos, e isso acontecendo com uma qualidade muito ruim, sabe? Com umas coisas enjoadas. Lives que eu não conseguia ficar 10 minutos nela. Porque, meu Deus, aquela coisa cansativa, gente lendo na live, assim, aquilo me deixava em pânico. E aí, com a minha equipe, olha, peraí, tá tudo errado. Eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais estruturada. Nós temos os melhores palestrantes do Brasil com a gente na área de educação. Vamos fazer diferente. Começamos a estudar, tá. Mas nós vamos cobrar quanto por isso, Vicente? Opa, peraí. Você acha que nesse momento que tá todo mundo assustado, gente perdendo emprego, aquela coisa toda, as pessoas vão comprar isso? Eu falei, não, tá todo mundo ajudando de uma forma, ajudando. Qual vai ser a nossa forma? Como é que o Instituto Conhecer, como é que o Vicente Falcão e como é que toda a equipe da Máxima Eventos pode ajudar nesse período de pandemia? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse projeto e nós vamos doar gratuitamente esse projeto para o Brasil inteiro. Nós não vamos cobrar R$1. Eu vou convidar os maiores palestrantes do Brasil, os maiores especialistas. Começamos com a educação infantil, porque
Todo mundo queria educação infantil, né? Achar que a educação infantil era mais importante para a gente naquele momento. E vamos fazer esse processo, vamos tocar isso. E aí convidei o Israel. Israel, me ajuda a fazer um trabalho legal na área de educação infantil, vão trazer alguns palestrantes top, mas olha, nós não temos recursos agora. Nós temos que investir em plataforma, isso, aquilo. Vamos fazer um negócio bacana, legal, diferente. E aí começamos, só que em todo o começo, eu bati na tecla, eu não quero chover no molhado, eu não quero blá blá blá, eu não quero, sabe, discutir sexo dos anjos. Não. Eu quero questionamentos, eu quero profundidade, eu quero montar efetivamente uma aula, algo fantástico, algo que vai contribuir significativamente para todos os professores, para toda a comunidade educacional. E essa foi nossa meta, foi nossa missão. O projeto começou. A cada dia ele triplica aí a quantidade de usuários, de pessoas que estão conosco, acompanhando, seguidores. E eu não vou mentir para você, eu acho que esse projeto não acaba, sabe? Mesmo depois que tudo voltar ao normal, as lives pedagógicas do Congresso Brincar continuam. E o mais importante, professora Adriana, eu estou conseguindo trazer alguns nomes maravilhosos para as nossas lives que muita gente não conhecia, entendeu? Profissionais assim que são fantásticos, que a gente sabe da capacidade deles, são maravilhosos, e o Brincar acabou sendo uma janela para que esses profissionais também pudessem mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. E eu acho que a missão está sendo cumprida. Então, hoje nós fazemos as lives do Congresso Brincar todas as segundas, todas as quartas e sábados, 2 vezes na semana, sempre às 16 horas. E aqueles profissionais que não conseguem nos acompanhar online, por qualquer que seja o motivo, elas estão no nosso canal do Facebook e YouTube, do Congresso Brincar, gratuitas, livre para usarem, para estudarem, para poder se aprofundar, enfim. E é o que está acontecendo. Diversos grupos de estudo no Brasil inteiro estão usando as lives do Congresso Brincar para as suas formações. E nós estamos muito felizes. Professor, e aí você tem certificação também? Porque é uma ferramenta importante para os professores, não só de Araucária, mas para todos os outros das redes aqui de ensino, de todo o Paraná. Só para contextualizar, professor Israel e professor Vicente, essa live aqui nós vamos compartilhar, né, para todo o Paraná, que vocês vão estar sendo aí assistidos. Então, assim, haverão, sim, outros profissionais que estarão ali linkando, entrando em contato, para receber certificação de formação continuada, né, em relação a isso. Aí, se você pudesse só, para contextualizar, informar como é que é esse acesso ao certificado, quem que certifica, como é essa certificação, para que a gente possa entrar aí, de fato, na nossa formação, que estamos aí todos aguardando, em específico. O Congresso, as lives do Congresso Brincar são um presente para todos. É de graça, não paga nada, não tem custo nenhum. Se vocês entrarem nos nossos canais, estão todas as que nós já fizemos lá, todas gravadas lá automaticamente. E nós emitimos um certificado exclusivamente para quem participou online. Então, se a pessoa participou online, ela, no final, sempre, né, na metade ou no final, em algum momento, eu lanço um link, ó, o certificado de vocês estão aqui. Aí a pessoa baixa aquele certificado automaticamente, é na hora, entendeu? Não tem essa coisa de assistir depois, não. Nosso é um presente. Então, nós valorizamos aqueles que estavam presentes com a gente na audiência ali. Por isso que dá 2.000, 3.000 pessoas nas nossas lives. Ótimo. E aí a pessoa entra, pega o certificado. Ah, mas eu assisti 2 dias depois, 3 dias depois. Não. O certificado é exclusivamente... Essa foi a forma que nós conseguimos de criar um envolvimento aí grande com esses profissionais e fazer dia de estudo mesmo, entendeu? Então, as redes de ensino hoje sabem que os nossos certificados a pessoa só recebe se efetivamente participou da formação. E tem todas as instruções no nosso Facebook, no
no Instagram, tá tudo lá, muito fácil, muito, né? E o certificado também é um presente. Diferente de algumas lives por aí que estão vendendo certificado, a nossa não. A nossa só recebe o certificado se você estiver com a gente online. Bacana. Vamos fazer uma pergunta para o professor Israel, para que as meninas também descansem um pouco, né, professor Vicente? A Nossa. Vládia e a Simone, que está nos acompanhando aí, fazendo a tradução em tempo real conosco. Agradeço as minhas meninas da Rede Municipal de Araucária e os meninos também que estão cuidando aí da parte do TI, o Ricardo, o Kleber, e toda a assistência ali do Departamento de Articulação Pedagógica, por meio da Diretoria Executiva de Ensino, que queira ou não queira, para acontecer tudo isso aqui, né, professor Vicente, tem que ter muito trabalho nos bastidores. Só para vocês terem uma noção, nós estamos desde a 1h20 conversando para começar a nossa live a partir das 2 horas da tarde, né? Então, agora são 2h21, a gente já está com um tempinho, mas tudo antes tem todo um namoro, um diálogo, para que aí a gente consiga trabalhar de forma mais coerente em relação à formação efetivamente. Professor Israel, os meus profissionais estão muito chateados no aspecto de que eles estão longe de suas crianças. A sala de aula, enquanto formação de grade curricular, formação de graduação profissional que nós tivemos nos cursos de licenciatura, não existem mais nesse momento. Porque tudo que a gente aprendeu em sala de aula, como ser professor, eu sempre brinco assim, meninas, pensem, a profissão de professor é aquela que a gente tem um exemplo, porque nós vivemos em bancos escolares durante quanto tempo? Então, você tem ali o exemplo do bom professor, você tem o exemplo daquele professor que tem um diferencial, você tem vários exemplos. E, de repente, para-se tudo. A educação infantil, por sua vez, uma pegada, você sabe muito bem que eu sou muito contra essa questão de apostilamento, nos aspectos de que a criança fica robotizada, sem criatividade. Estamos aí Era um ano de muita colheita com a BNCC, as competências e habilidades socioemocionais. Sou da área da educação infantil, gestão e educação infantil é meu carro forte, alfabetização ali. Então, assim, eu vejo que tudo isso traz uma quebra de ruptura e um dizer não ao comodismo, né? Nós estamos tendo que nos reencontrar enquanto profissional. E aí fica a grande pergunta, para a gente começar, como diz o Vicente, tem que ser taxativo para que a audiência vá lá para cima. O que fazer na educação infantil nesse momento, professor? O arroz com feijão a gente acho que está até fazendo, mas eu sei que tem essa vasta experiência, através dos seus estudos, do seu conhecimento, e que todos os dias a gente tem que buscar esse conhecimento, ele nunca para, isso é fato. O que você quer dizer aí para os meus professores que estão ali, os nossos professores do Brasil todo, periodicamente se questionando, será que o tempo está sendo adequado? Será que não estão prejudicando a criança? Será que ela não está muito na tela do celular? Fala um pouquinho aí sobre essas experiências, diante de todas as formações que você já fez em outras redes de ensino, até mesmo nas Undimes aí da vida de todo o Brasil, com o Vicente também nos congressos. O que você pode dizer para nós em relação a isso? A educação infantil durante esse período de pandemia, o que a gente pode tirar de bons frutos? Fiz muitas perguntas, né? Mas tudo bem. Não, foi excelente a sua contextualização. Eu acho que a primeira questão que a gente deve colocar em xeque, e isso acho que faz toda a diferença para o cenário que a gente está vivenciando, é reconhecer que nós tivemos grandes avanços na educação infantil nas últimas décadas e a gente não pode retroceder nesse processo. E dentro desses grandes avanços, o primeiro está num conceito de infância que a base traz, que é fundamental, e toda uma estruturação, né, que parte dos eixos norteadores, que são interações e brincadeiras, até os direitos de aprendizagem de uma criança. De certa forma, se a gente se atenta à base, isso nos traz um pouco mais de ânimo diante do contexto que a gente está vivenciando. Porque quem olha a educação infantil pelo olhar do ensino fundamental deve estar sofrendo muito nesse momento. E essas duas palavras são chaves,
né? Educação infantil é uma coisa, ensino fundamental é outra. A LDB, ela é completamente contra uma ideia de instrução dentro da educação infantil. E, de certa forma, isso vem ampliar um conceito fundamental, que é o conceito de currículo na educação infantil, e nos dá um direcionamento do que fazer nesse momento. Porque a base não foi feita para esse contexto que nós estamos vivenciando. Mas ela continua sendo norteadora, né? E aí é que está a grande questão, né? No novo conceito de criança que nós temos na base, essa criança ela é protagonista, ela interage e modifica e cria uma cultura, né? Então ela não é passiva diante do processo. E por isso que eu digo que a gente não pode retroceder nisso. A gente não pode querer que nesse momento agora tudo aquilo que nós caminhamos nos últimos anos a gente coloque a perder porque agora nós estamos diante de um contexto novo. E aí, diante do que fazer, se a gente tem em mente e tem clareza de que o contexto nos permite trabalhar questões que, a princípio, não são conteúdos, mas fazem parte do currículo da criança, isso pode nos ajudar muito. Ter clareza do que é um currículo na educação infantil, né? O currículo na educação infantil, ele se confunde com a vida da criança. Então, desde o momento que ela acorda, se eu não permito que essa criança se estenda na cama a manhã toda porque está dormindo muito tarde, se eu cuido da alimentação dela, se eu cuido da higiene pessoal dela, se eu busco uma diversidade de ações, onde essa criança se alimente, cante, brinque, desenhe, pule, corra, se frustre, se alegre e assim por diante, eu estou cumprindo, em grande parte, esse currículo, para não correr o risco de, na tentativa de desenvolver atividades dirigidas, colocar essa criança, então, numa mesinha sentada, com papel, e ela vai ficar frustrada, vai frustrar a família, vai frustrar o educador que está tentando trabalhar dessa forma. No final de tudo isso aí, a gente corre um risco enorme de que isso se torne um problema a mais e essas crianças vão, no final desse processo, ficar na frente da televisão, e aí, na frente das telas. Aí, se nós temos o agravamento de um problema, né? Porque aí nós vamos perder repertório, essas crianças vão perder o desejo de interpelar a vida, de interpelar o mundo, porque a TV, os celulares são muito dinâmicos, e quando ela olhar para fora e ver o mundo, ela vai achar isso tudo muito estático. Então, é importantíssimo nesse momento reconhecer a importância, né, de se compreender o que é um currículo na educação infantil, né? Deixar de lado uma visão escolarizante, conteudista, classificatória e, nesse momento, de certa forma, colocar tudo que está acontecendo dentro de um viés onde uma relação se estabeleça na qualificação desse cotidiano, qualificar dia a dia, né, a vida dessas crianças em relação, então, à sua família, ao contexto que ela está vivenciando, e, é claro, não privá-la da relação com a instituição educacional, mas sim qualificar o olhar para esse momento que nós estamos vivenciando. Perfeito, professor. E aí, aproveitando a fala do professor Vicente, ainda para o senhor, viu, professor Israel? Esse brincar, essa brincadeira nesse momento de pandemia, ou quarentena, ou distanciamento social, o que o pai pode estar ali também proporcionando e auxiliando nós, enquanto educação, porque, assim, tem muitos pais que já falam, né? Ah, essas atividades remotas com os meus filhos, o ano está perdido, como que eu vou ficar fazendo uma atividade ali, outra lá? Sendo que a Araucária, só para contextualizar um pouquinho, nós
organizamos de forma a rotina da criança. A gente pede muito para explorar os espaços do ambiente da casa, explorar os espaços, a natureza, né? Bem nessa pegada mesmo, como o professor falou, da questão do currículo, da base ali, e resgatando principalmente o seu eu enquanto sujeito, enquanto alguém que está dentro de uma família, seja ela da estrutura que for, né? Então, como que o professor pode estar auxiliando esses pais, que é uma pergunta até que vai para os dois, né? Como que esse professor ele pode estar ali organizando brincadeiras e uma rotina diferenciada nessas atividades remotas, mas que também os pais têm o seu tempo, né? Porque você bem falou, a questão do tempo que essa criança dorme, essa rotina que deve ser organizada dentro da família, precisa ser o quê? Organizada em conjunto, onde várias pessoas estejam ali contribuindo para que essa criança se sinta também dentro desse período histórico que estamos vivendo aí dentro desse contexto, parte de uma história da família, uma história de um mundo, uma história de uma sociedade que vamos ter que construir juntos. Então, a pergunta que fica é: qual é a importância desse brincar para essas crianças, não só as crianças que a gente sabe que se organizam, mas também a criança da inclusão, a criança que tem dificuldade de aprendizagem, como que a gente pode estimular isso, um tempo adequado, um tempo que não seja adequado, essa questão da rotina para a criança? Como é que você pode sugerir aí para nós, educadores? É fundamental para a criança reconhecer um ambiente organizado, né? Quando eu digo organizado, é onde ela se sinta protegida, amparada, né? E, ao mesmo tempo, ela sinta que existe em torno dela um ambiente para esse desenvolvimento. É claro que, quando eu digo sentir, eu falo por uma perspectiva subjetiva, né? Ou seja, eu quero dizer que quando você trabalha com uma criança e o mínimo de espaço que você tem, você consegue organizar dentro de uma rotina, você organiza dentro dela as emoções dela, você organiza o sentido das coisas para ela, né? Então, quando penso em rotina, em organização aqui, eu não penso em algo restrito. Eu penso em algo que deve estar sendo revisto, né? Porque tem que se ter uma atenção contínua a tudo que está acontecendo, mas eu penso assim, que há a necessidade de se pensar no que vai se fazer e como se vai fazer. Eu não posso ser tocado nesse momento pela contingência do que está acontecendo, né? Acordar sem ter o mínimo de ideia do que vai acontecer e do que eu vou fazer. Até porque, para estimular um ambiente onde essa criança pode brincar, eu preciso, de certa forma, preparar um ambiente para isso. Eu não estou falando aqui de potencialidades materiais, não. Eu estou falando verdadeiramente em dispor o ambiente para que isso aconteça, essas experiências aconteçam. E essa palavra brincar, e aí eu acho que é importante no Brasil a gente fazer meia-culpa, porque nós temos que ser humildes ao ponto de reconhecer que ainda nós temos muito que evoluir na ideia do que é brincar na educação infantil. Uma criança se constrói enquanto brinca. Todo o processo subjetivo de construção de uma representatividade da vida na infância vem através do brincar. E não é o brincar como oposição ao trabalho. Não. Essa é a grande questão. Nós temos um equívoco ao pensar brincadeira por uma perspectiva utilitária na vida, né? Como se a brincadeira fosse um momento de dispersão da criança e para que em outros momentos ela retorne ao momento de aprendizagem. Isso é um problema, né? Porque hoje nós sabemos que as matrizes de desenvolvimento de uma criança, elas são muito bem consolidadas através do brincar. E tem um detalhe, né? Qualificar o olhar por brincar é diferenciar do que é brinquedo dentro da concepção adulta, que isso é grave, né? Brinquedo para criança é o que ela usa para brincar. Não é aquilo que a indústria diz que é brinquedo. Então, isso já facilita meio caminho, porque hoje, quando a gente fala em brincar heurístico, tá? Então, se a mãe em casa tem uma panela
se ela tem tampa de panela, se ela tem objetos que podem ser utilizados à disposição da criança, por mais simples que sejam, por exemplo, na mão da criança, um pouquinho só de imaginação vira um brinquedo. E, inclusive, há muitas instituições que já vêm desenvolvendo atividades para, de certa forma, se desprender daquilo que a indústria diz que é brinquedo, até porque há uma limitação nesse processo, né? Há muito pouco de imaginação nisso, para justamente trabalhar com material não estruturado ou justamente com materiais que a gente pode colocar no âmbito, então, desse brincar heurístico. Então, a gente pode, a partir disso aí, começar a pensar esse brincar como algo que é estrutural na vida da criança, mas que, acima de tudo, nesse momento que ela está vivenciando, o primordial, o principal. Essa criança vai sair da educação infantil, vai ter no mínimo aí 12 anos de fundamental e médio. Então, o Malaguzzi dizia uma coisa importante, que é um dos fundadores de Reggio Emília, né? Se nesse momento que a criança está vivenciando a educação infantil, de certa forma, ela não conseguir construir uma linguagem que seja mais científica, mais lógica, ela vai ter tempo para isso, porque a estrutura científica e lógica, ela está sendo construída enquanto ela brinca. Isso é que é o mais importante, né? Então, quando uma criança... vou citar um exemplo simples. Quando uma criança brinca aqui com pedaços de objetos e tenta classificar, montar e assim por diante, ela está construindo conhecimento, que nesse momento talvez fique sem uma linguagem específica que é própria da ciência, que é o que a gente diz aí, um conhecimento sistematizado. Mas no momento certo isso vai acontecer. Então, uma criança que brinca hoje tem um ambiente saudável, ela, de certa forma, está tendo, sim, o recurso, o subsídio necessário para essa fase. Então, é aquilo que eu coloquei, é respeitar o conceito de infância nesse momento. Porque se a gente for seguir a pressão da sociedade, dos pais, que tem um olhar positivista da educação, nós vamos desprezar todos os estudos, toda a fundamentação pedagógica que nós temos hoje, que nos impõe a necessidade de garantir esses direitos elementares da criança. Então, quando a base fala em conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, não é à toa que isso está ali. Isso está ali para tentar garantir a integridade desse processo que estava sofrendo dentro da história, primeiramente, de uma perspectiva que era assistencial, e depois, que é o problema mais grave no Brasil hoje, uma perspectiva escolarizante. O mais grave no Brasil hoje não é a perspectiva assistencial, é a perspectiva escolarizante da educação infantil. Né? Então, nós devemos educar o nosso olhar para isso. E a minha preocupação sempre foi, eu acho que de toda a nossa rede, essa, sabe, professor Israel, como organizar uma atividade remota, na palavra ser atividade remota, mas que lá no chão da casa seja brincar com os talheres dos pais, construir objetos não estruturados de forma industrializada, como bem o professor falou, essa busca incessante de fazer com que a criança se perceba enquanto sujeito que tem opinião e que tem criatividade, que isso não pode ser podado, porque na educação infantil é isso mesmo que a gente prioriza e privilegia, que a criança se conheça, que a criança conheça o seu potencial, como a BNCC traz claramente todos esses conceitos, e buscar, assim, que dali para frente ela tenha uma estrutura cognitiva, para que consiga, através de uma linguagem já fundamentada e organizada, porque ela é dona de si, ela é dona da sua realidade, ela conhece os seus limites corporais, psicológicos, até onde que eu posso ir, por onde eu preciso chegar, para que aí sim ela consiga entrar nesse conhecimento sistematizado que a gente fala, que é para ensino fundamental.
Muito, muito esclarecedora a sua fala, muito, muito bom. E vamos continuando aqui. Então, agora eu vou para o Vicente, para você tomar uma aguinha e a Simone também ali ficar mais tranquila diante da nossa pergunta. Falando, pegando esse gancho do professor Israel, Vicente, você está com o microfone fechado, tá? Vicente, Posso aí. fazer uma pergunta ao Israel? Pode, então vamos. Porque, assim, o Israel tem uma definição que eu acho fantástica. E, né, sou fã e admiro muito o trabalho dele. E, Israel, explica um pouquinho, porque nós estamos falando de rotina na vida da criança, na vida do brincar. Hoje o nosso aluno está em casa e os professores estão, né, alguns professores de ensino fundamental estão bombardeando de atividades. Na educação infantil precisa se tomar muito cuidado com isso. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso daí. Mas olha só, existe uma rotina, mas temos que lembrar que lembrar os professores, principalmente da educação infantil, que nós temos um aluno que está em casa. Ele é aluno dele, mas nesse momento ele está em casa com os pais. Como equilibrar essa rotina, não enfiar um monte de conteúdo, um monte de atividades, e alguns professores, inclusive, querem transferir para os pais essa possibilidade de ensinar. Então, eu gostaria muito que você deixasse muito claro o que é a rotina do nosso aluno em casa, o que é que o pai tem compromisso e de quem é a missão de ensinar. A sua fala é perfeita, Vicente. Eu acho que isso tem que estar muito em cena hoje. Primeiro, chegou o momento, acho que do mundo inteiro conhecer a importância de um professor, e a gente tem que se dar esse valor, né? Os pais não são pedagogos, a não ser aqueles que têm formação para isso, né? Eles são pais e têm dentro do núcleo familiar, seja qual for a sua realidade, graus de referência, que são diferentes, então, da referência do que é um educador. E quando eu digo que a gente tem que se valorizar, é que não dá para transferir isso, né? O olhar do pedagogo é de alguém que tem ciência, né? De quem apurou uma prática ao ponto de ter o refinamento que a ciência nos oferece. Então, o olhar do educador diante de uma atividade é um olhar refinado. E por isso as atividades são vistas, por mais simples que seja uma atividade, ela tem uma complexidade do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, motor de uma criança. E a gente não pode, de um momento para o outro, exigir que os pais tenham esse mesmo olhar. Então, quando a gente diz, não, essas crianças são as crianças da minha turma, mas agora elas estão no ambiente da família, a gente já começa, por isso que eu disse assim, orientar as famílias numa perspectiva em que elas qualifiquem esse cotidiano e essa rotina é extremamente coerente e é o que a gente pode fazer de melhor nesse momento. Tudo aquilo que eu tentar, de certa forma, direcionar para a família, que a princípio envolve um conhecimento prévio, uma experiência, uma bagagem de quem já tem chão de creche, e agora a gente quer, de certa forma, exigir que aquilo ocorra na família, vai ser extremamente frustrante para as três partes, para a criança, para a família e para você como educador. Então, facilitar as coisas do ponto de que a gente, de certa forma, nos limite ao ponto de ter a coerência de reconhecer o que a família tem condições de fazer. E mais do que isso, gente, nós estamos vivendo num contexto único na história, sem precedentes, né? E se é um contexto único, sem precedentes, não existem certezas, não existem receitas, mas a prudência nesse momento é fundamental. Eu estou recebendo diariamente relatos de famílias, de crianças que estão passando por um momento de frustração muito grande, porque aquilo que está sendo proporcionado está um pouco além do que eles podem, nesse momento, oferecer.
E é frustrante isso. Então, assim, eu acho que a escola, a educação não pode estar ausente, ela tem que mostrar a sua identidade o tempo todo e a sua função, principalmente nesse momento, né, em termos de orientação, mas cuidar muito, inclusive com esse tipo de atividade que é proposta. Por quê? Nós temos uma diversidade muito grande no contexto real de cada uma dessas crianças. E não dá para simplificar isso, porque nós estamos cometendo um erro muito grande, que é marginalizar o processo, né? Então, assim, essas particularidades, essas singularidades devem ser respeitadas. Então, para que a minha proposta seja mais universal possível, ela tem que ser muito coerente com essas fragilidades que surgiram agora, que na minha concepção, elas já existem há um bom tempo. O que aconteceu é que esse momento evidenciou isso. Famílias que terceirizavam o processo educacional, que não participavam do processo, que de certa forma entregavam as crianças na instituição e vinham buscar e nunca tiveram um olhar sobre isso, nunca acompanharam o processo, nunca tiveram uma atenção acerca. De repente, se vem agora postas nessa posição difícil. Então, eu acho que nada melhor do que cada profissional, junto com a sua coordenação, com a sua própria instituição, que conhece bem o contexto, né? E eu acho que isso é fundamental, ou seja, cada escola tem um contexto, cada turma tem um contexto muito próprio, cada criança tem a sua própria realidade, é fundamental que isso seja considerado, né? Para que a gente não cometa o erro de achar que as coisas vão funcionar mecanicamente. E não vão. E vamos tentar, né? Vamos tentar. Na medida em que nós tenhamos a possibilidade, vamos criando, então, um canal de comunicação onde a gente vai trocando informações para tentar aperfeiçoar esse processo. Eu acho que todo mundo que tentou apresentar algo com certezas, com convicções, proporcionaram um conjunto muito grande de dúvidas, até porque não é tão simples assim, né? Professor Israel, eu estou com as meninas da educação infantil aqui que estão congelando o que você está falando. Elas estão, assim, encantadas, as nossas responsáveis de núcleo lá na Secretaria de Educação. Fizeram várias perguntas, assim, que brilhantemente o professor está discorrendo aí junto com o professor Falcão. E a gente fica muito feliz de estar atendendo a expectativa não só dos professores, mas também de estar tendo esse olhar enquanto sociedade. A gente precisa conhecer da educação, porque todo mundo gosta de falar de educação, mas ninguém sabe a importância desse papel que é o do professor. Então, é de fato o momento de buscarmos, acho que algumas palavrinhas-chave o professor colocou aí. Identidade. Qual o papel da instituição dentro da sociedade? A educação, ela tem um papel que é único. E esse papel único compete a quem? Ao professor. Ele tem que ser o protagonista. O professor, ele não pode ficar aquém daquele contexto histórico que está sendo passado. Salvo exceções, aquilo que a gente sabe que não está no momento, não é o ideal, a proposta que estamos fazendo, não é o mais correto, né, professor Vicente? Não vamos atingir de forma de qualidade a todos e todas, mas precisamos mostrar que estamos aqui, que somos protagonistas, que temos sim o porquê. Porque senão, para que a gente precisa de professor? A gente precisa de professor porque é ele que direciona nós. E aí eu vou me incluir junto. Ele me direcionou. Hoje eu sou professora porque eu tive uma professora que falou: você tem o tato para ser professora. Eu fui fazer outra graduação e voltei para o magistério. Perfeito da colocação. A identidade, eu tenho um professor chamado Jesus Martim Barbeiro, eu não sei se vocês conhecem, é um livro chamado Exercícios do Ver. Eu sou da área de comunicação também, né? E ele coloca muito isso, que nós temos na sociedade, ou tínhamos, né? A escola, a igreja e a família. Hoje nós temos o quê? A mídia que gerencia tudo isso, porque a família fica na frente da televisão, hoje não é mais a televisão, é o WhatsApp, a internet, é YouTube, né? E olha nós aqui.
Aí nós temos a igreja que não está mais tão presente dentro das suas famílias, haja vista o ritmo frenético da sociedade, da nossa geração, eu vou me incluir na geração todos nós aqui juntos, e também temos aí o quê? O único que restou enquanto pilar da sociedade é a escola. E a gente precisa bater no peito e dizer: eu sou professor, eu estou aqui, eu sou o detentor do conhecimento do que essa criança precisa aprender. E muitas vezes eu vejo pormenorizado esse papel do professor. Então, quando você fala dessa identidade, de buscar, de quebrar ruptura, independente do que a gente está propondo nesse momento, é falar: estou aqui, estou marcando território. Porque a educação, ela não pode morrer. O resto tudo pode acabar, mas a escola, ela precisa estar presente a todo momento. Hoje de manhã, numa tese de doutorado de uma aluna da UFR, que eu fui convidada a participar, a gente estava falando das estruturas do prédio, só para contextualizar. A estrutura do prédio está sem vida agora. Por incrível que pareça, eu tive prédio que quebrou os vidros sem aluno. E não foi gente que foi lá vandalizar. A estrutura do prédio. Porque é vivo, isso tudo é vivo. E se você ficar sem a vivência dessas crianças, o prédio está sentindo falta. Porque o prédio também é um pelo outro, é um DNA. A educação, o DNA está no nosso sangue aqui, né? Então, assim, eu fico muito feliz com essa sua fala, dessa identidade, dessa situação em que a gente precisa se colocar enquanto protagonistas, porque é a fala que eu vou fazer, que eu ia perguntar para vocês dois. E aí? Como é que fica essa formação continuada em serviço dos professores? Vai haver mudança nesse contexto? Sei que o Vicente colocou um pouquinho, que as lives provavelmente continuarão. A gente sabe que os professores estão aprendendo um pouquinho mais do que é educação à distância, lembrando que a educação à distância, ela tem um formato, ela tem uma legislação própria, e não é o que a gente está fazendo aqui. Porque eu sou estudiosa também da educação à distância, e não é isso que a gente está fazendo aqui. Precisa de toda uma formatação. Mas, independente disso, professor Vicente, professor Israel, como que nós, professores, vamos aí, pós-pandemia, entrarmos dentro de uma sala de aula, ou até mesmo estudarmos, nos aperfeiçoarmos, se não através de conhecimentos, porque não vai voltar. Isso aqui tudo não vai voltar. A gente sabe que a educação, ela vai ter atividade presencial no futuro, as formações continuadas deverão acontecer no meio ou de serviço, conforme cada rede chama, mas como que nós, professores, podemos nos ressignificarmos enquanto sujeitos diante dessa vivência que estamos tendo? Acho que eu vou passar um pouquinho a palavra para o senhor Vicente, aí a gente complementa aqui. Tá bom. Professora Adriana, eu quero só fazer duas considerações, né? Que é o seguinte: primeiro, a live é praticamente um evento. Olha quanto que a gente está conversando, falando para chegar nesse momento, quanto a gente já passou. Então, assim, muda a nossa rotina, horário, isso, aquilo, gravação, estrutura, tudo. É um evento, né? Eu costumo dizer que a live, uma live bem feita, bem estruturada, com gente que tem compromisso de fazer, de levar conteúdo, é um evento. Segunda contribuição nunca se deu tanto valor ao professor como nós estamos tendo agora. Então, eu acho que isso até é um ponto muito positivo para a nossa categoria, sabe? Porque todo mundo fala de educação, é discurso, é bonito, é legal, falar de educação é ótimo, mas esse momento que nós estamos passando, essa sacudida, deu efetivamente aos pais uma nova visão, um novo conceito do que é efetivamente ser um professor. E quantos professores, vou colocar meus vizinhos de porta do meu prédio ali, do andar, aí como eles estão assim, Vicente, como que a professora do meu filho dá conta de 30 alunos, se eu não dou conta dele em casa, e é meu filho, é minha cria, tá aqui, faço ideia, 30 numa sala de aula. Falei, para você ver como é que é. Eu acho que a professora tinha que ganhar mais, que ela ganha pouco, a educação ganha pouco, né, pela complexidade que é o ensinar.
E ele sente, não consigo ensinar, eu não consigo. Eu falo, mas não é a sua função essa. Mas eu não consigo, é difícil essa interação. Ótimo. Então, esse momento todo também tem outro ponto de vista para nós, que trabalhamos com formação, somos professores, estamos na universidade, estamos na academia. Nós hoje não estamos fazendo educação à distância, nós estamos fazendo educação remota. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, essa aproximação com os pais, com a casa, é um processo remoto que nos foi forçado a fazer. Eu vou lhe falar eu fiz a abertura do ano letivo no ano passado, no município, na Bahia. E eu falei exatamente sobre isso, professor. A gente precisa se atualizar, nós precisamos conhecer melhor as mídias, a tecnologia. Assim, uma meia dúzia de professores estava rindo no fundo. Que nada, isso nunca vai acabar. Eu sou professor aqui, minha especialidade é matemática, eu sempre vou ter que ir no quadro lá ensinar. Matemática nunca vai ser substituído pelo computador. Como é que vai ensinar matemática pelo computador? Como é que vai ensinar a língua portuguesa pelo computador? Ah, não dá. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, o que aconteceu com a educação e o que aconteceu com a formação continuada? O que vai acontecer? Os cursos, os congressos, os eventos presenciais, as formações presenciais, a universidade não vai acabar. Mas nós estamos recebendo como se fosse uma aceleração. Nós aceleramos quase 10 anos aí, se a gente parar, e foi forçado. A educação no Brasil inteiro deu um avanço. Está fazendo certo, está fazendo errado, está fazendo bem feito? Não é essa a questão. Mas como que os professores agora, principalmente alguns que estavam estacionados, estão tendo que se movimentar, estão tendo que aprender a usar o Zoom, a usar o Meet, usar isso, usar outras ferramentas. Quantos professores que não sabiam pegar um celular e fazer uma selfie, fazer um vídeo para usar? Mudou isso. Você quer ver uma coisa? Como será essa escola nova que vai chegar no final da pandemia que não podia usar o celular e que agora vai poder? O ano passado, né, professor? Proibido usar celular. Agora entra com o celular. Como não? Entendeu? Uma charge Agora tem grupo, agora tem WhatsApp, agora o professor interage, agora os alunos mandam informação, agora os alunos estão fazendo trabalho pelo WhatsApp. Entendeu? Olha só as mudanças que nós tivemos. Então, assim, alguns discursos caíram por terra, uma nova prática, um novo modelo está vindo por aí. Então, assim, na minha opinião, e não só minha, como de outros grandes formadores, ou de grandes nomes como o Novo e mais uma série de outros, o que acontece? Nós vamos ter um avanço muito grande na educação, na nossa forma de ensinar, entendeu? Então, vamos voltar às formações continuadas depois desse processo? Vamos. Só que a tecnologia entrou na veia. A tecnologia está no sangue agora, não está mais para fazer. Tínhamos formações que os professores não aceitavam fazer atividade. Como é que vai ser agora? Existem 2, 3 aulas que estão lá na plataforma, no curso. Vocês vão assistir a aula, tem atividade, tem exercício, tem trabalho para entregar que vocês vão colocar na plataforma. Na semana que vem, a professora vai aparecer para tirar dúvidas, para fazer uma explicação e tirar dúvidas. Vai estar todo mundo ali, e esse é o processo habitual. Mas, Vicente, vai ter presencial de novo? Vai. O ser humano, nós, professores, precisamos de ter esse contato, de estar junto. Isso não vai acabar, só que vai mudar o formato. O formato das formações continuadas vai ser outro agora. Vai ter o presencial, mas o tecnológico, que era 10%, inverteu. O tecnológico vai ficar 50%. Eu estou para dizer que vai ficar meio a meio a partir de agora. Nesse período, o presencial é 0, a não ser o remoto, como nós estamos aqui.
entendeu? Mas nada vai substituir a figura da gente estar lá presente e tal. Só que agora mudou. Esse conceito mudou, essa estrutura mudou, a formação continuada mudou, a forma com que os professores pesquisavam e olhavam para a tecnologia mudou, a nova escola mudou, a nova sala de aula mudou, uma série de tecnologias que existiam, que muitos professores achavam que não seriam palpáveis, estão sendo. Eu tinha críticas e mais críticas quanto à videoaula. Né? Um monte de gente criticava, a gente falava de videoaula, nossa, parecia que iam jogar pedra na gente. Hoje tem um monte de secretário e diretor de escola ligando para mim e falando assim, seu desgraçado, parece que eu estou ouvindo você falar aqui na formação. Né? A videoaula vai entrar na vida dos nossos alunos, dos nossos professores, e os professores vão entrar com um ritmo muito bacana, muito legal, de quê? De tirar dúvidas. E um monte de professor ria. Que nada, isso nunca vai acontecer. O que está acontecendo? É o que nós estamos vivendo. Vai voltar isso? Vai desfazer? Não vai. Muito pelo contrário, nós vamos, a partir de agora, aperfeiçoar um novo tipo de congresso, um novo tipo de formação continuada, um novo tipo de curso, uma nova forma de ensinar, uma nova sala de aula e, principalmente, vamos ter uma nova escola. Diferente dos jesuítas, que há quantos anos a gente carrega, discute na academia que tem que acabar aquilo. Eu acho que agora chegou a hora, chegou um novo, nós vamos ter aí o antes da pandemia e o depois da pandemia na educação do Brasil e do mundo. Perfeito, professor. E você, professor Israel, o que você tem para dizer para nós, enquanto professores, principalmente nessa questão da primeira infância, né? Eu falo que a primeira infância, ela é ali o pilar. E nós, enquanto professores, nessa formação continuada, o que a gente precisa buscar nesse momento para avançarmos em relação a esse contexto histórico que estamos vivendo, né, hoje, mas independente disso, como que será o amanhã? Porque as relações da educação infantil, elas não têm como separar o brinquedinho de um com o brinquedinho de outro. E aí, como é que vai ser? Haverá educação infantil esse ano? A gente sabe que a gente não tem essas respostas ainda. Estamos avaliando aí o que a Organização Mundial da Saúde vem propondo para todos e todas, para todas as secretarias de mundo geral, de modo geral, né? Mas como que nós, enquanto profissionais, principalmente da educação infantil, nesse momento em que a gente tem que buscar resgatar a infância como uma organização, um pilar para a vida do sujeito, como que isso, eu, enquanto professor, enquanto educador, posso buscar me aperfeiçoar? O professor falou de vários livros aí, eu sempre brinco. Tem uma professora chamada, talvez vocês conheçam, o Vicente deve conhecer. É uma senhorinha chamada Tereza Pena Firme. Conhece, Vicente? A Tereza, ela fez uma fala para nós uma vez no município no qual eu estava como diretora de ensino. Ela fez a seguinte fala: enquanto nós, professores, estudamos, planejamos durante 2 horas para trabalhar durante 8 meses no ano, 8, 9 meses, dependendo da rede, uma escola de samba se prepara por 10 meses com planejamento, organização, para 2 horas de espetáculo. Sendo que a nossa aula é um espetáculo diário, mas não um espetáculo de faz de conta ou de fantasia, que por muitas vezes a gente precisa buscar a fantasia, né, professor Israel? Mas nesse ir e vir, nessa brincadeira que a professora Tereza Pena Firme fala, e tem vários links aí da professora mencionando algumas coisas, vários textos maravilhosos, ela trabalha muito a questão da avaliação na educação. Como que nós, educadores, podemos planejar, porque hoje a gente está fazendo o inverso, o professor está planejando 6 horas para 20 minutinhos de atividade. Então, nessa composição do período em que estou planejando aqui, para que eu possa avaliar, e o período que essa criança está lá do outro lado, fazendo com seu pai numa interação, numa reorganização da sua rotina familiar, como que nós, professores, podemos pensar na nossa formação continuada por agora e para o futuro? Olha, Adriana, vamos pensar uma questão aqui fundamental nesse processo.
Nós queremos ou não uma criança protagonista? Queremos. Nós somos ou não ainda tarefeiros, conteudistas na educação? Somos. Vamos pensar o seguinte: parte do que nós estamos sofrendo hoje, de certa forma, evidencia como consequência ainda da nossa recente história na educação infantil, né? Os países que já se consolidaram e são referências na educação infantil têm aí 60, 70 anos de trajetória. O Brasil teve avanços fundamentais, né, nas últimas décadas, mas aonde eu quero chegar com essa reflexão? Deixa eu citar um exemplo. A LDB não permite a aula que não seja presencial na primeira infância. Ela não permite. E hoje a gente está vivenciando um contexto como esse. É fácil perceber que numa turma onde o educador já, de certa forma, praticava uma pedagogia da escutatória, que trabalhava com menos atividade dirigida o tempo todo, que direcionava as atividades e permitia que a criança, de certa forma, vivenciasse as suas experiências, ele se concentrasse, mobilizasse a sua subjetividade para essa aprendizagem, hoje sofre menos. Porque existe um ditado que diz assim, aonde falta a imaginação tem que sobrar mágica. E quando eu falo mágica, eu falo em trabalho. Então, se falta a perspectiva da autonomia, da imaginação, do lúdico, se essa criança não tinha tempo para explorar isso de forma livre, tendo como estímulo o direcionamento da professora e o ambiente, e ela tinha uma dependência de a cada minuto estar sendo direcionada por uma atividade, as consequências disso estão sendo sentidas agora. E de forma, eu acho que um pouco mais comprometedoras. Então, quando eu digo assim, as coisas vão voltar ao normal, eu torço para que não volte nada ao normal. Eu torço para que esse momento nos dê a possibilidade de pensar um pouco mais sobre essa pedagogia da escuta, da observação, né? Numa pedagogia onde os educadores conversem menos entre si, um pouco mais com as crianças, né? Escutem o que elas têm, a evolutiva que ela nos dê, até porque, vamos pensar assim, hoje a gente está lidando, então, com a questão online. Uma das grandes questões que bateu na porta de nós, educadores e das famílias, é que nós não temos autonomia nesse processo. Ou a gente o tempo todo dá atividade, direciona muita coisa para passar aquele tempo, para cumprir aquele período, ou parece que está vago. Então, assim, nós parece que percebemos que o nosso uso das tecnologias não está acontecendo da forma correta. E agora nós temos, então, que ressignificar esse processo. A atividade remota, né, o próprio nome já diz, é diferente do ensino à distância, onde há uma sistematização do processo e você tem que criar meios para que seja oferecido o saber e você consiga avaliar isso. É fundamental você reconhecer o aspecto de avaliação. Por isso, as atividades remotas, elas vêm numa perspectiva de auxiliar nesse momento que a gente está vivenciando, mas, acima de tudo, é fundamental pensar que na ressignificação desse processo, o que está em cena também é o quanto nós temos proporcionado às nossas crianças a oportunidade de desenvolver autonomia, né? Então, se eu consigo, dentro do meu grupo de crianças, desde o início, reconhecer que é importante que elas tenham tempo, que esse tempo oportuno seja respeitado, que essas singularidades, essas particularidades sejam respeitadas, que a rotina de uma creche não seja uma rotina pela perspectiva do olhar do adulto, que não seja um ambiente onde o adulto trabalha, mas sim seja tudo em conformidade e estruturado para que a rotina da criança seja mais saudável.
eu acho que nós, de certa forma, teríamos um pouco menos de problemas como nós estamos enfrentando hoje. É claro que nós estamos num processo de formação para isso. Alguns municípios já avançaram muito, mas outros não, né? Eu dei uma aula ontem para o Maranhão, por exemplo, né? Usando a tecnologia. E eles me confessaram o quanto, por exemplo, eles estão tendo dificuldade, porque eles ainda têm uma perspectiva de preencher tantas horas atividades dessas crianças em casa. Ou seja, é o olhar, é a mentalidade acerca do que é a infância, do que é o trabalho pedagógico que precisa ser mudado. Então, são educadores reféns de uma perspectiva, criando essas crianças, desenvolvendo essas crianças num ambiente ainda mais refém disso, onde elas não podem, por exemplo, fazer aquilo que a base propõe, que é, de certa forma, modificar o meio que elas vivem através dessa interação mínima. Então, a minha torcida é que as coisas não voltem ao normal, é que, de certa forma, a gente possa refletir, depois desse momento, o quanto é fundamental a gente desenvolver autonomia numa criança. Tudo aquilo que eu fizer por ela, em termos de roubar dela a possibilidade dela desenvolver uma autonomia, eu não estou contribuindo, né? De certa forma, estou prejudicando. E hoje eu consigo ver, em determinadas rotinas de algumas crianças que me mandam vídeos e me mandam relatos, algumas conseguem se concentrar em algumas atividades por mais tempo, porque se envolvem ludicamente naquelas atividades, e tem outras que necessitam a cada 5 minutos estar sofrendo uma intervenção, porque elas não estão acostumadas a isso. Elas não foram acostumadas a terem tempo. O tempo delas não era respeitado. Tinha sempre alguém com uma atividade dirigida, achando que se eu não estiver fazendo isso, eu não estou nem trabalhando. Tinha professor que não se sentia trabalhando ao perceber que as crianças estavam livremente brincando. E aí, então, por isso, mudar o olhar vai ser fundamental. Eu acho que isso vai ser uma das grandes coisas que a gente pode colher desse momento. Muito bacana, professor. Eu estou muito feliz, porque algumas perguntas que chegaram para nós e que eu compartilhei com vocês, né, Vicente? A gente percebe que já foi até contemplada na fala dos professores aí que aqui estão compartilhando com a gente seus conhecimentos. Vai virando um guarda-chuva de ideias, né? Você vê que vai saindo dali um monte de contribuições e vão fechando algumas janelinhas de perguntas que se abrem. E isso é mágico, entendeu? É por isso que o diálogo, esse bate-papo, ele cria uma riqueza que não tem valor, não dá para mensurar. Uma pergunta que eu acho que não quer calar, como a gente acabou de falar agora há pouco, professor Israel, vou voltar para ele, tá, Vicente? Já Tá eu bom, pego você. tranquilo, tranquilo. É sobre essa questão da avaliação, né? Como avaliar essas brincadeiras? Porque você bem colocou, é preciso uma mentalidade, é preciso um contexto. Eu tenho conversado com os meus municípios parceiros, aqueles que às vezes me ligam, questionam, a gente acaba criando afinidade por onde passou, por onde permaneceu, e também por outros que a gente acaba agregando, agora aqui na região metropolitana de Curitiba. Uma das perguntas que me fazem sempre é quanto tempo que eu avalio uma brincadeira, por exemplo. Eu sempre falo assim, olha, o professor na sala de aula, ele está com 20, 15 crianças. Aqui no município de Araucária, é em média isso. A turma que eu tenho mais alunos é o 5º ano, que são 30 crianças. Pense bem, o professor ele vai trabalhar uma atividade, ele está trabalhando com o todo, na sua rotina, na sua rotina, na sua sequência didática, digamos assim, com aquelas 30 crianças. E aí ele organiza toda a pedagogia, faz lá a problematização, entra no assunto, faz questionamento, e as crianças participando ao mesmo tempo. Isso não está acontecendo. Como que você vai fazer isso dentro de um ambiente virtual no WhatsApp? O que eu tenho sugerido é, o que importa não é a quantidade de atividade, mas a qualidade e o porquê. Por que e para quem é aquela... Qual que é o objetivo daquela atividade? Por que que você está lançando aquele propósito, aquele desafio para aquela criança? O que que essa criança vai levar consigo de questionamentos para aquela sua vivência, para a sua prática de vida? O que com aquilo a criança vai aprender? E depois disso, você tem que pensar que ao invés de você estar num período
físico, dentro de 4 paredes de uma sala de aula, com 20, 30 crianças intermediando e mediando esse processo, 10 em 10 minutos com um, 5 com o outro, e o professor é um polvo, né? O professor está ali, depois está lá, aí tem que tomar cuidado com a coluna aqui, e ali, e aí o que que acontece? Você vai estar à distância, por um ambiente diferenciado, tendo que fazer esse mesmo movimento, mas olhando a individualidade de cada um. E aí, como avaliar? Eu sempre tenho dito, o professor ele é o dono da sua turma, ele é o dono da sua realidade. O Vicente faz uma atividade rápida, ok, a avaliação do Vicente de uma forma. O Israel, ele é um pouco mais minucioso, ele é mais detalhista, é a forma que eu vou ter que avaliar o Israel. E eu sempre tenho falado para meus professores, a gente já fazia isso dentro da sala de aula, ou deveria fazer, porque a gente não tem que avaliar todo mundo da mesma forma. A gente tem todos os processos de avaliação que são pressupostos dentro de uma secretaria, de uma professora, de um professor. Então, como que eu vou avaliar esse tempo e espaço? Essa questão está sendo muito latente. E como eu sou prata da casa, né? Então, às vezes, a minha fala não é a fala que eles querem ouvir. Então, assim, de um profissional da educação, estudioso, como vocês são, o que que a gente pode estar contribuindo para esse período? Como avaliar 15 minutos de uma atividade como se fosse de uma educadora infantil, que é 8 horas diária, que é o horário de trabalho do professor é uma coisa, horário de sala de aula com a criança é outra coisa. É outra diferença que a gente teve que estar ali pontuando, dialogando sempre, sabe, professor? Então, assim, se você puder contextualizar sobre essa questão, em específico, da como avaliar a aprendizagem através dessas atividades lúdicas que nós estamos propondo durante essa pandemia, principalmente na primeira infância. Uma questão, acho que importante, Adriana, da gente lembrar, é que, assim, na educação infantil, né, todo o processo de avaliação, ele não está na perspectiva de classificar desempenho, né? Ele está na perspectiva de proporcionar subsídio para o educador para compreender o desenvolvimento dessa criança e melhorar, então, pedagogicamente, as atividades para que essa criança tenha garantido alguns direitos de aprendizagem e evolua nesse processo. Então, o olhar atento no processo de avaliação da educação infantil, eu ainda classificava como, antes da pandemia, a melhor forma de avaliação é a documentação, né? Porque a documentação permite ao pedagogo aperfeiçoar o olhar sobre o desenvolvimento dessa criança. Quando você se detém na observação para fazer essa documentação, e aqui eu vou lembrar, só em termos de recorte, quando o Malaguzzi implementaram a metodologia dele em Régio, ele ensinava os professores a fotografar. Por quê? Mesmo que naquela época não existissem os celulares, um investimento fundamental que as creches, que os nidos faziam na Itália, era ter uma máquina fotográfica para pegar o ângulo correto para que você pudesse, através desse refinamento do olhar, enxergar também o desenvolvimento da criança enquanto ela executa uma atividade. E essa atividade não pode obedecer alguns critérios que, como dizia aí um fundamentador da sociologia da infância, que é o Sarmento, ela não pode obedecer aos critérios de uma criança produzida com um olhar moderno e utilitário que a vida tem. Então, assim, vou citar um exemplo. Eu tenho uma criança agitada e uma criança mais lenta. E dou um pedaço de argila ou de massinha para cada uma dessas crianças brincar. O resultado desse processo, ou seja, o que essa argila causa para essa criança agitada, é diferente do que essa mesma argila provoca numa criança que é mais lenta. Porque a subjetividade da criança, ela é mobilizada enquanto ela executa uma tarefa. Então, ou seja, essa criança está por inteira envolvida naquela atividade. E isso considera, então, todas as suas particularidades, as suas singularidades. Então, eu não posso estabelecer um objetivo X e avaliar agora a partir disso aí. Quem atingiu, quem não atingiu, quem fez como eu queria, quem fez como eu não queria.
Muito pelo contrário. Essa criança tem que ter o direito de, ao manusear, por exemplo, esse objeto, dar os desdobramentos que, para ela, naquele momento, são importantes. Então, uma vai picar em várias bolinhas, uma vai fazer uma grande, uma vai tentar fazer um boneco, e isso é fundamental. Um dia, eu acompanhando uma atividade onde as crianças estavam brincando uma caixa de areia, né? Umas faziam castelinho, outras faziam casinha, outras pegavam, enchiam um baldinho de areia, botava, e tinha uma que alisava essa areia, ela só alisava. E eu via a frustração da professora interferindo umas 4, 5 vezes para que ela pegasse um baldinho, para que ela também fizesse um morrinho, alguma coisa assim. Porque pelo olhar da professora, se ela não fizesse aquilo, tinha algo errado. E eu tentando argumentar com a pedagoga, dizendo que se naquele momento para ela, alisar aquela superfície é o mais interessante e o mais importante, se ela conseguir cumprir esse objetivo aqui, é nisso que ela concentrou, que ela canalizou a sua subjetividade para desenvolver uma relação ali com aquela areia naquele momento. Não pode ser algo único. Então, assim, a gente, digamos que a gente grava um vídeo de uma atividade de pintura, de desenho, né? A gente envia isso para que a família execute com a criança. Os desdobramentos disso são variados. O que eu devo observar, de certa forma, é que se houve envolvimento, até porque isso vai direcionar as minhas atividades, que eu possa aperfeiçoar meu olhar nisso, e diante daquele envolvimento, o desdobramento disso deve ser considerado se há um processo contínuo onde a criança está se desenvolvendo. E isso é fundamental. Mais do que... e aí vou dizer assim, né, não é claro a realidade no município de Araucária, no Paraná, mas existem lugares que os professores têm fetiche de achar que as crianças aprendem da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo tempo, que se interessam da mesma forma por aquela atividade, que vão se concentrar o mesmo tempo diante daquilo que lhe foi proposto, e não é assim, as coisas não são assim, né? Então, nesse momento, apurar o olhar, eu acho que vai nos proporcionar a oportunidade de tentar, claro, mesmo de forma hoje muito mais precária, tentar documentar aquele acontecimento. Esses dias, o Rio Grande do Sul está elaborando um documento onde pediu que nós relatássemos experiências que a gente tem vivenciado com as crianças nesse momento. E eu relatei um momento onde tinham 2 crianças numa família e elas estavam no momento de alimentação. E comecei a relatar o momento em que uma tenta ajudar a outra, porque elas estavam aprendendo agora a manusear os talheres, eram crianças pequenas. E o quanto eu assisti aquela cena, o quanto foi importante para mim, como educador, aprender observando elas, né? O feedback que elas me deu, nenhum livro me daria, né? Porque eu pude observar, por exemplo, a confirmação de uma teoria importante, como a teoria do desenvolvimento humano aí de Vygotsky, Piaget e assim por diante, né? Então, ter a coerência de, nesse momento, se despir de algumas coisas que aparentemente estavam prontas e apurar o olhar para descobrir coisas novas, né? Eu acho que isso é importante. Deixa eu voltar aqui o áudio, né? Que a gente fica aqui no mudo. Perfeito, professor. É aquilo que a gente falou, esse bate-papo é para isso mesmo, né, professor Vicente? É para colocar um pouquinho dessa ansiedade do professor, da família, de como trabalhar, porque o nosso principal objetivo é atender a criança de forma eficiente, que a gente consiga fazer com que essa criança tenha o mínimo de vínculo possível dentro de uma realidade contextualizada, com um porquê e um para quê, né, professor Israel? Sem ser atividades fragmentadas, sem ter uma sequência lógica, que o conteúdo seja algo que a criança tenha conhecimento, ela busque aquilo que ela sabe. Estou falando um pouquinho até mais de conteúdo por conta também do ensino fundamental, nós temos até o Fundamental 2 na nossa rede de Araucária, mas em todo o independente de qual etapa da educação básica nós estamos falando, deixar claro que
a educação ela tem um começo. A criança ela precisa ter estímulos, seja em qualquer etapa. Inclusive nós, o professor Vicente me mandou uma frase, eu vou ler aqui para vocês, de Paulo Freire, né, professor Vicente? Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem vou ensinar nunca, né? E nem ensino. Então, o nosso grande Paulo Freire falando aí sobre essa curiosidade. Se a gente não tiver curiosidade, a gente não vai estar aqui junto. Se a gente não tiver curiosidade, a gente não vai fazer uma coisa diferente. Se a gente não quiser buscar o diferente, né? Nós não vamos conseguir avançar nunca. Então, assim, falar de professor, falar de família, falar de pandemia, é falar que a gente também não sabe de algumas coisas, né? É ter a ciência e o principal mérito do ser humano, que é saber identificar que a gente não sabe de tudo. E eu acho que a humildade de saber que eu não sei de tudo é o principal para o momento como estamos vivendo. Os livros nossos, né, professor Israel, os nossos teóricos não falavam de como trabalhar numa época de pandemia. A didática, seja de Libânio, seja de qualquer dos nossos aí pais e mestres que nós estudamos durante o contexto da nossa graduação, formação profissional, não nos trazia o que é uma vivência como estamos vivendo. E nós teremos que escrever essas vivências agora. E que vivências queremos escrever, desenvolver e apresentar? Essas que sejam mais possíveis, que seja de forma assim, o melhor possível, que seja atendendo a expectativa da família, da criança e principalmente da sociedade, né? Professor Vicente, vamos caminhando para a nossa reta final, nós já estamos há mais de 1h10 conversando aqui, bem gostoso, muito bacana. Vou destacar que essa live só foi possível através do nosso congresso Brincar ali do Instituto, né? E agradecer ao professor Vicente de nos ter apresentado o professor Israel, que é um profissional aí que tem se destacado muito na educação infantil, tenho escutado muito, tenho lido muito a respeito dos seus estudos e das suas buscas e inquietações periódicas e diretas, porque, como eu acabei de falar, se a gente sabe, a gente não deveria estar estudando tanto, não deveria estar buscando tanto, porque aquele que sabe busca, aquele que, né? Então, assim, eu queria que o professor Vicente colocasse um pouquinho para nós, então, para finalizar, sobre essa questão do pós-pandemia, como é que vai ser essas formações, o professor já falou um pouquinho sobre isso, mas mais específico, vamos ter congressos? Vamos ter vamos ter atividades em conjunto? Vamos nos socializarmos para o futuro? Como é que vai ser isso? Vamos ter de uma forma diferente, né, Adriana? Vamos ter de uma forma, os cursos, os eventos, os congressos, a partir de agora, eles vão ter uma outra conotação. A gente até falou um pouquinho sobre isso. E existe um novo, né, um novo olhar, uma nova forma aí. Até pegando o gancho na mensagem que eu mandei de Paulo Freire, né, para você, eu sempre trabalhei uma disciplina na pós-graduação chamada a criatividade e o empreendedorismo na sala de aula. E alguns educadores, alguns professores falam, Vicente, mas como ser empreendedor na sala de aula? É como ser criativo. E hoje nós estamos exatamente vivendo esse momento. Os professores estão numa busca enorme por atividades, por sites, por desenhos, por charges, por filmes, por videoaulas que eles possam utilizar para poder fazer seus alunos aprenderem, para fazer seus alunos despertarem. Então, existe um novo tempo da formação continuada. Existe um novo tempo da sala de aula. Então, os professores hoje, eles tiveram que sentir na pele, precisou sangrar para buscarem novas alternativas. Principalmente os professores do Fundamental 2, tá? Eu vou dar até essa dica para eles. Eu sei que
né? O Israel está focando muito nessa educação infantil, na alfabetização, no Fundamental 1, mas o Fundamental 2, o ensino médio, que não é o contexto hoje da rede municipal de vocês, mas esses professores precisaram sair das suas zonas de conforto e começar a buscar novas metodologias, novas tecnologias, novos referenciais. Eu estou vendo um monte de professor buscando o que tem de legal nessa disciplina, o que tem de legal naquela, o que eu posso fazer, o que eu posso inovar, o que eu posso inventar, o que eu posso criar, vou pegar uma ideia. Então, hoje, por incrível que pareça, isso está acontecendo. E eu acho que exatamente essa criação, essa mágica nova, de novas pesquisas, de nova descoberta, é o que vai vir para a sala de aula pós-pandemia. Nós vamos dar a sala de aula invertida, que era uma dificuldade, que era complexo, que eu não conseguia fazer. Olha, nós vamos voltar com projetos maravilhosos a partir de agora. Sabe por quê? Porque o nosso aluno aprendeu, o nosso aluno degustou isso sozinho. E ele não pôde fazer. Agora eles vão querer fazer em conjunto, vão querer botar a mão na massa, efetivamente, né? As viagens, os teatros, os filmes, os projetos. Quanta aula maravilhosa vai sair a partir de agora. Inclusive, tem um monte aí de youtubers que vão perder o lugar. Sabe por quê? Estão entrando novos. Tem um monte de professor que não sabia o talento que tinha, não sabia o potencial que tinha, e estão aí, ó. Vai ter muita escola que vai perder professor, sabe por quê? Porque vai ser descoberto por outra. Tem rede que vão ter professores mudando, sabe por quê? Porque eles vão atrás desses novos talentos. Então, olhando pelo lado da pandemia, que trouxe tanta coisa complicada, tanta coisa ruim, enfim, mas vamos tirar dessa pandemia o que está vindo de bom? Vamos tirar dessa pandemia a revolução que nós vamos ter agora na sala de aula, no ensino? Nós pegamos a caixa chamada sala de aula, escola, e deu uma sacudida. Mudou. Nenhum professor vai voltar como era antes. Não tem como. Até porque o seu aluno veio diferente agora. Ele chega diferente. O aluno da universidade, o aluno, né, da educação básica, vai vir diferente. E assim, eu queria complementar um pouquinho que, inclusive, nós teremos uma família diferente. Aquela família que não ia na escola, que não estava nem aí, que largou para lá, olha, acendeu uma luzinha. Eu estou vendo um monte de pais preocupados. Eu estou vendo um monte de famílias antenadas com situações que antes não estavam. Eu estou vendo um monte de pais preocupados em tentar interagir de alguma forma, alguns até impotentes pelo conhecimento, por estarem muito tempo fora da escola, aquela coisa, mas eles estão tentando buscar e ajudar os filhos a buscar novas alternativas. Então, esse momento de formação continuada, esse momento da nova escola, de um novo, né, modelo até educacional, eu acho que a pandemia fez uma revolução, mexeu aí um pouquinho, né, tirou todo mundo aí, na verdade, mexeu na água do rio, sabe? Ficou turva, mexeu, né? Então, tem muita gente se encontrando, muita gente buscando. Claro que tem alguns que não estão nem aí, tanto faz como tanto fez. Mas não é a maioria, né? Não é, a grande maioria está buscando algo novo, entendeu? Algo novo. E eu acredito que nós teremos novos modelos de formação, novos congressos, novos professores, novos youtubers, novas aulas, novas tecnologias, novas metodologias. Eu acho que vai ficar muito mais gostoso ensinar e aprender.
Muito bacana, professor Vicente. É uma grande satisfação mesmo. E só retomando, né, que nas quartas e nas sextas-feiras, às 16, e nas quartas e nos sábados, às 16 horas, através do canal do YouTube do Congresso Brincar, Facebook, né? Nós Nós estamos aí, isso, estamos sabe, em 3 compartilha. lugares. Nós Aham, estamos, né, no YouTube, o Congresso Brincar, as redes sociais do Congresso Brincar. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos no YouTube. As pessoas interagem mais com a gente pelo YouTube e pelo Facebook, e fica tudo gravado lá. E, uhum, Adriana, se você me permite, por claro. que que eu quero fazer um convite aqui e Uhum, estou lançando em primeira mão para vocês aqui, tá? Eu estou recebendo tantos pedidos de pais, tantos pedidos, por isso que eu fico é, até de certa forma, com a responsabilidade hoje. A gente sempre fez muita coisa para os professores, né, para os diretores, gestores. Nós começamos a olhar para os pais de uma forma diferente. E nós estamos criando um canal exclusivo para os pais. Tá bom? E esse canal vai estar sendo inaugurado dia 15 de junho, vai ser uma segunda-feira. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, numa nova rede, no novo local chamado Falando de Filhos. É, na verdade, um local para as famílias, aonde eu vou ter dicas, sugestões, contribuições, vídeos, ferramentas, tudo para que você consiga entender o mundo dos filhos, para educar, para ajudar, para contribuir, para às vezes ensinar. Então, eu gostaria de convidar toda a rede de Araucária para poder seguir, curtir essa nova rede lá. É um programa que nós vamos fazer chamado Falando de Filhos, e lá nós vamos ter um monte de ferramentas, um monte de contribuições para as famílias. E detalhe, da creche até o ensino superior. Então vai ser um local, inclusive fica o convite aí para você estar conosco também nesse canal, para poder dar suas contribuições como mãe, como secretária, como gestora, do que a gente precisa tanto da parceria com as famílias aí na nossa educação. E vai mudar, tá? As famílias vão voltar diferentes. Agora, elas vão querer também informações, elas vão querer estar mais perto, elas sentiram a necessidade de estar mais próximo. Então, também foi um grande ganho para nós essa participação da família hoje. bacana, professor. Eu também fico muito feliz. Com certeza poderei participar e compartilhar. A gente sabe que estamos nos dando as mãos, independente da distância, porque estamos todos e todas pensando numa educação melhor, para um país melhor, né? Agradeço novamente ao professor Vicente Falcão e vou passar ao professor Israel para falar as suas contribuições finais aí em relação à educação infantil, aos nossos educadores, nesse momento aí, suas considerações diante de tanto que você estudou, diante de tanto que você contribuiu conosco, professor. Primeiramente, quero já também deixar um agradecimento. É muito bom estar aqui com vocês e dizer assim, primeiro que a minha expectativa é de que as coisas tomem um rumo onde aquilo que eu falei a princípio, né, onde as famílias passem a valorizar a educação, por isso é importante marcar o nosso espaço, né, e que o professor colha os frutos disso. Que quando tudo isso aí passar, que a sociedade dê um pouco mais de valor e respeite um pouco mais a nossa classe, né? Um país que se fala muito em educação, se fala muito em investimento em educação, mas sempre foi algo mais da boca para fora, né? E realmente quem faz a educação no Brasil somos nós que estamos aí na base de todo esse processo, no executivo disso, desde da secretária de educação a quem está lá no chão, na sala de aula. E eu espero que nesse reconhecimento venha também um avanço, então,
justamente para que a gente possa atingir aquilo que a gente tanto almeja a cada dia, que é ter uma educação melhor, de qualidade, que possamos ser atendidos, né, enquanto classe educacional. E deixo aqui, então, como última reflexão, a importância da gente estar atento às nossas crianças, porque nós temos registrado alguns casos hoje, e os professores têm sido protagonistas disso, que são casos de abandono parental, né? Então, de uma forma ou de outra, tem chegado informação aos professores, né, aos educadores, que algumas crianças têm sofrido isso. Não é porque estão em casa, às vezes, com o pai ou com a mãe, que estão sendo assistidas, né? Isso é um problema grave. E a minha fala é no sentido de orientação, porque eu tenho recebido denúncias nesse sentido. Então, se nós, educadores, né, tivermos alguma informação nesse sentido, é importante que a gente busque, então, a nossa coordenadora, a nossa secretária, para que sejam tomadas medidas junto aos órgãos, ao conselho, por exemplo, para que quem está à margem desse processo não sofra de forma acentuada as consequências do que a gente está vivenciando hoje. E isso é fundamental. Eu digo isso porque eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o NEPAP, da PUC do Rio Grande do Sul. A gente trabalha com processos inclusivos. E a gente tem visto quanto esse público, que geralmente é um pouco mais anônimo, tem sofrido as consequências disso. Mas isso não pega somente esse público, né? Pega alguns lares com um pouco menos de estrutura emocional e psicológica. É importante que nós estejamos atentos a isso, porque, às vezes, na vida de uma criança, o professor ele tem uma função elementar como o olhar que qualifica esse processo de desenvolvimento. E hoje elas não estão tendo essa proximidade. Mas eu acho que eu fico feliz com essa iniciativa da secretária de estar proporcionando esses momentos que são riquíssimos, né? Porque todas essas reflexões que estão sendo feitas aqui vão contribuir com o nosso olhar nesse processo. Lembrando que nós não temos certezas do que vai acontecer agora, né? Só citar uma informação aqui, por exemplo, o governador do meu estado, de Santa Catarina, publicou um decreto ontem. Aqui em Santa Catarina, nós não temos nenhuma perspectiva antes do dia 2 de agosto, que foi o decreto que ele publicou ontem, né? Não, ou seja, suspender. O decreto vencia agora no dia 31, e o novo já prorroga para... Ou seja, não há nenhuma perspectiva de atividades antes do dia 2 de agosto. Existem iniciativas no Brasil todo já para o retorno das aulas, mas para vocês verem a complexidade, existem já conversas no sentido de que não existirá a possibilidade de voltar com o ensino presencial, principalmente na educação infantil, por exemplo, antes de se ter uma vacina, né? Então, para a gente ver a amplitude das possibilidades, podemos ter iniciativa de começar com algumas atividades, como podemos estender esse prazo aí ainda a perder de vista. Então, é importante a cada dia trabalhar na qualificação do que está acontecendo hoje, né, com vistas a quando a gente retornar de tudo isso aí, a gente, de certa forma, sofrer o dano menor possível. Eu agradeço, professor Israel, e, de fato, quando a gente comentou que poderia voltar a 3 de agosto, eu até brinquei, né? Eu falava 3 de agosto porque a rede de Araucária, a gente tinha essa peculiaridade por conta do período de férias, do recesso escolar. E aí, de repente, pegou todo mundo 3 de agosto. Eu falei, meu Deus, mas onde que foi falar meu 3 de agosto foi parar, né? E a gente sabe que os estudos comprovam que nas redes de países desenvolvidos, países que a gente fala que são referência em saúde, isso começou, teve que voltar para trás. Porque não tem como, a educação infantil, como nós comentávamos, como é que eu vou deixar da criança brincar com o outro, porque é da relação, da troca do brinquedo, da troca da atividade, que ele acaba aprendendo essa convivência social. O que é meu, o que é meu, o que é seu, quando que eu posso dividir, quando eu não posso dividir. Como que a gente vai separar brinquedos? Então, essa consciência dos pais de que nós, enquanto educadores, estamos privilegiando nesse momento a saúde
e a vida dessas crianças e dos nossos profissionais. A minha rede, por exemplo, eu tenho professores de vários lugares aqui da região metropolitana. Você conhece bem que é aqui próximo, né? Então, Curitiba, ela tem toda uma região metropolitana e que os meus professores, por ser a rede de Araucária concursada, vêm de vários municípios da região. Então, assim, nesse momento que a gente precisa ser protagonista enquanto professor, isso é latente, a nossa fala ficou muito presente nessa fala, a identidade da educação enquanto pilar dessa sociedade, que nós precisamos resgatar enquanto profissionais e educadores, e pensar nessa educação como um contexto de vivência, e que estamos aí com o pilar da sociedade, sim, e também pensar como que nós iremos atender toda essa especificidade que a pandemia está trazendo, porque nós sabemos que os estudos dizem que as vacinas mais novas aí, pioneiras, que o tempo de produção dela demorou 5 anos. Então, como que a gente está falando de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil no começo do ano, na China em dezembro? Então, como que nós vamos já falar que em menos de 5 anos a gente vai ter algo? Então, tem alguns estudos, minha irmã é bióloga, então está aqui no ambiente dela, né? E ela fala, Adriana, o meu professor do doutorado, ele tem colocado, se a gente se comportar bem, é 2 anos. Se não nos comportarmos bem, serão 4 anos no mínimo, até que tenhamos uma vacina, bem como o professor Israel falou. Então, assim, eu queria agradecer mesmo, vou falar para vocês que eu quero o número 2, formação número 2, que tem muitas perguntas que foram feitas, acabaram, assim, mais de 15 questões eu tinha aqui para fazer, mas nós acabamos condensando isso dentro do nosso diálogo, né? E vou passar a palavra de novo para o professor Vicente, porque ele vai dar um presente para a nossa rede de Araucária e para todo mundo que está ouvindo. Professor, sinto muito. Sinto muito, porque não vai ficar só aqui comigo, não, viu? Então, assim, ele quer dar um presente para os nossos profissionais, aí um curso gratuito, né? Então, Isso pode aí. fazer sua fala. Olha só, nós fizemos uma live há mais ou menos umas 3 semanas atrás, que era um grande pedido dos professores, como construir as videoaulas, quais as ferramentas, quais as técnicas, né? Como é que eu gravo uma música, como é que eu gravo uma história, de ponta a ponta, como é que eu devo gravar no quadro, o que eu tenho que fazer, como é que eu crio isso tudo. Existem técnicas, existem ferramentas para isso, tem uma série de regrinhas. Então, nós gravamos uma live lá no Congresso Brincar, é só o pessoal entrar no Congresso Brincar, lá no YouTube está lá, do José Alessandro, um parceirão nosso, um cara fantástico, que ele, na live, ele ensina todas as técnicas, todas as ferramentas que vocês precisam fazer para poder melhorar o que vocês estão fazendo hoje. E ele, dentro dessa live, em algum momento dessa live, ele dá o curso para vocês. De graça, entendeu? Então, é um curso, inclusive, para você aprender. Depois que você gravou, como é que você manipula, como é que você coloca texto, como é que você pega uma tradução de Libras e coloca ali, como é que você troca o fundo, como é que você bota musiquinha, como é que você inclui um vídeo, como é que você inclui... Enfim, é tudo aquilo que a gente precisa hoje. Então, eu gostaria de deixar esse presente para vocês e para todo mundo que vai estar nos ouvindo aí, que estiver ouvindo essa live, está lá nas redes sociais do Congresso Brincar. Então, é só entrar no YouTube, procurar, é uma das primeiras que nós tivemos lá, que eu até mandei o link para a professora Adriana, depois a sua equipe coloca aí também na telinha para a gente, coloca no link lá, de repente, no final do vídeo, da live, não tem problema nenhum, dessa descrição, é um presente para todos que estão aí. Esse é o nosso objetivo agora, né, de fazer uma educação diferente, aproveitar e deixar nossa contribuição, Adriana, né? Então, a primeira pergunta sua, poxa, por que distribuir essas coisas de graça? Por que dar isso para os professores? Esse é o momento que a gente precisa aproveitar para fazer a revolução na sala de aula. E vamos aproveitar todo mundo junto, de mãos dadas. Agradecer ao Israel pelo convite, né, Israel? Obrigado por estar presente conosco. Não só ele, mas, Adriana, o que você precisar aí de outros profissionais, é só falar comigo de outros assuntos, de outros temas,
que terei o maior prazer de indicar para vocês aí. E, enfim, eu acho que... E detalhe, não tem essa coisa, nós estamos aqui para entregar mesmo, é assim que se faz, é assim que tem que pensar, toma cuidado com isso, aquela coisa toda, né? E de uma forma muito rápida, prática, direta, e é isso que o nosso professor precisa hoje também, buscar esse tipo de conteúdo nas redes. Tem muita porcariada, mas ele automaticamente vai selecionando o que é melhor, quem ele vai seguir, quem ele vai acompanhar, quem vira referência para ele. E esse é o nosso papel. Esse é o papel do Vicente Falcão, esse é o papel do Instituto Conhecer. Nos sigam, nos acompanhem. Meu Instagram é vicente.falcão, também nas redes sociais. Tem o site lá, palestrantevicentefalcão.com.br. Estou à disposição para ajudar e contribuir sempre. Contem comigo. Obrigada, professor Vicente. Israel, tem aí também a rede social que você queira compartilhar conosco? Sim, tem o site www.israelboniek.com.br, tem o Instagram, né, Israel Boniek, e também o Facebook. Lá vocês encontram meus livros, né, encontram algumas publicações. Recentemente fiz uma publicação sobre 10 reflexões sobre educação infantil em tempos de pandemia, vocês podem baixar, né? Fiquem à vontade, é um prazer, né? Eu sempre compartilho, converso com as pessoas nas redes sociais, é só buscar que vocês vão encontrar facilmente. Quero agradecer do fundo do meu coração a participação do Israel, do professor Vicente, das minhas meninas, a Vlad e a Simone, que estão aqui fazendo toda essa questão da Libras, aí fazendo a interpretação para nós, e também dos meninos do TIC, lá, o Kleber e o Ricardo, que estão ali a todo momento me monitorando, me organizando, me auxiliando. E mais uma vez falar gratidão. Obrigado. E para terminar, para a gente se dar tchau, eu vou fazer uma fala do Paulo Freire, professor Vicente. Eu já tinha previsto uma fala dele, mas eu penso que para fechar, para amarrar tudo que a gente colocou e fazer um grande laço que dá aquele abraço, eu digo para vocês, parafraseando Paulo Freire, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. O nosso grande professor Paulo Freire, um grande abraço. Acompanhe a gente nas redes sociais, canal YouTube, Educação Araucária. Fique com Deus e até a próxima.